Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis, também do podcast Amigos do Urbano. E volto hoje depois de uma sofrida vitória do Peixe contra a Chapecoense, com um gol de William Bigode, quase no apagar das luzes. E falando dessa partida, desse último jogo do Santos, um confronto histórico para nós, da Sofis. Afinal de contas, tivemos uma inesquecível homenagem ofertada pelo clube, com direito a um patch, o símbolo da Sofis, na camisa dos jogadores que participaram daquela partida, entrada dos membros da Sofis no gramado da Vila Belmiro no intervalo da partida, com faixa e tudo, e uma entrega de uma placa, do clube para a Sofis, e essa entrega foi feita por ninguém menos do que Fábio Costa. Uma noite mágica para todos nós da Sofis, e foi bom para o Santos também, que o Santos voltou a vencer, ou seja, a Sofis na camisa do Santos, 100% de aproveitamento, hein? Enfim, segue a vida do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro e a próxima rodada coloca o Peixe à frente do Ceará. O primeiro encontro entre essas duas equipes aconteceu em 1946 lá no Ceará, no estádio Presidente Vargas. 5-2 para o Santos, com 3 gols marcados pelo atacante Caxambu, e o Pirombá e o Adolfrizes completaram os 5 tentos santistas. Esse amistoso contra o Ceará, primeiro confronto das equipes na história, aconteceu na épica excursão que o Santos fez no norte e no nordeste do nosso Brasil, e o Santos foi considerado o rei do norte e nordeste nessa excursão, que foi a primeira vez que o Santos fez uma excursão de avião. O time do técnico santista Abel Picabé passou por Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Pará, jogando 15 partidas com 12 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Nessas 15 partidas marcou 52 gols, sofreu apenas 17. E essa excursão ela aconteceu do dia 27 de novembro de 1946 até o dia 7 de fevereiro de 1947. Depois dessa longa excursão em terras nortistas e nordestinas, o elenco santista foi recebido com muita festa pela torcida, algo bastante semelhante ao que aconteceu nos títulos paulistas de 1935 e 1955. E aí, legal, antes da gente passar para o confronto seguinte, uma curiosidade. Entre 1955 até 1969, o Ceará usou um escudo que foi inspirado no escudo santista. E com ele foi tricampeão cearense em 61, 62, 63 e conquistou a Copa do Norte e Nordeste em 1969. Foi um dos escudos que mais trouxeram glórias para o Vozão. Vozão que tem esse apelido porque o presidente do Ceará, lá em 1920, o Meton de Alencar Pinto, passou a tratar os jogadores, que usavam o campo do Ceará como os meus netinhos, e ele se auto-intitulava o vovô. E até hoje um torcedor do Ceará, entre eles, são chamados de netinhos. Bom, seguindo adiante, o segundo encontro entre Santos e Ceará só aconteceu em 1971, novamente no estádio Presidente Vargas, mas dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo com o Pelé jogando para o Santos, o jogo não saiu de um monótono 0-0. No ano seguinte, 1972, a partida entre Santos e Ceará foi muito marcante. Afinal de contas, foi o 10º jogo do Pelé com a camisa do Santos. E apesar do Santos se apresentar praticamente com um time misto, 38 mil pessoas se espremeram no simpático estádio do Ceará para testemunhar essa partida histórica do Rei. O Pelé marcou, o único gol que ele marcou contra a equipe cearense, e foi o seu gol de 1015 na carreira, mas não impediu a derrota do Santos. O Santos perdeu essa partida por 2-1. No ano seguinte, 1973, novamente no estádio Presidente Vargas, o Santos de Pelé foi novamente derrotado, dessa vez por 2-0. Seguindo adiante, 74, o primeiro jogo que aconteceu no estádio do Castelão,
né, pelo Campeonato Brasileiro, empate em 1-1, com o zagueiro Oberdan marcando o gol do Peixe na primeira etapa e o Reinaldo empatando para os donos da casa no segundo tempo. Nesse campeonato de 1974, o Santos foi bem, chegou até o quadrangular final do Campeonato Brasileiro, mas acabou não sendo campeão. Depois de 1974, o Santos só voltou a enfrentar o Ceará em 1978, com vitória do Santos por 2-1, com gols de Nelson Borges e Juari. Em 1980, um novo jogo amistoso, o Santos venceu o Ceará por 2-0, com os gols marcados pelo Newton Batata e pelo Aloísio Guerreiro. O jogo foi preparativo para o Campeonato Brasileiro daquele ano e serviu também como parte de pagamento do Aloísio Guerreiro. Pela direita, recebeu o lançamento e tocou rasteiro. Final, Santos 2, Ceará 0. E aí, depois dessa partida de 1980, um longo jejum de encontros, 30 anos, para ser mais exato, quando em 2010 o Ceará voltou a disputar a elite do Campeonato Brasileiro. O Santos estava até preocupado com as semifinais da Copa do Brasil, o Santos jogaria, né, contra o Grêmio, e o time treinado por Dorival Júnior apenas empatou com o Ceará, mesmo jogando na Vila Belmiro. O Washington abriu o marcador aos 9 minutos para o Ceará e o Neymar, com um direito à paradinha na cobrança de pênalti, empatou. No segundo turno, as equipes se enfrentaram no Castelão. O Ceará venceu por 2-1. O Magno Alves abriu o placar. O Keirson até chegou a empatar para o Santos, mas o Geraldo deu a vitória ao alvinegro cearense. 2011, o Santos jogou contra o Ceará no Pacaembu, venceu por 1-0 com o gol do Borges, que terminaria aquele Campeonato Brasileiro como artilheiro máximo. E no jogo no segundo turno, válido pela 34ª rodada, jogando novamente no Presidente Vargas, o Santos com um time reserva venceu por 3-2 numa partida de muitas viradas. Bruno Aguiar, zagueiro do Santos, abriu o marcador. Felipe Azevedo evocou a lei do ex e empatou a partida. E o Osvaldo virou o jogo para o Ceará. No segundo tempo, o Santos conseguiu virar novamente. O Bruno Aguiar empatou a partida e o Diogo, marcou o seu único gol pelo Santos, o gol que valeu a vitória. Um bonito gol, por sinal. Com o resultado, o Ceará se complicou na luta pela permanência pela Série A e acabou caindo, levando junto a ele Atlético Paranaense, América Mineiro e o Avaí. O Ceará só regressou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2018 e o confronto aconteceu na estreia das duas equipes naquela competição no dia do aniversário do Santos. O Santos completava 106 anos naquela partida. O Pio marcou o contra, para o Santos, 1-0 Santos, e o Rodrigo, que hoje está na seleção brasileira e também no Real Madrid, ampliou na segunda etapa 2-0 para o Peixe. No segundo turno, novamente no PV, no Presidente Vargas, em jogo antecipado da 20ª rodada, o Ceará saiu na frente com o Arthur aos 33 do segundo tempo, mas o Jean Mota empatou para o Santos aos 41. Com esse resultado, o time que era treinado pelo Cuca saía do Z4, indo para a 15ª colocação, e o Ceará ficava na vice-lanterna do campeonato. Ambas as equipes conseguiram se livrar do rebaixamento naquele ano e em 2019 voltaram a se enfrentar. O Santos venceu por 1-0 com gol do Sacha no Ceará. Na Vila Belmiro, o Lima abriu o marcador aos 17 da primeira etapa. Eduardo Sacha empatou para o Santos aos 10 e o zagueiro Gustavo Henrique deu números finais 2-1 para o Santos aos 38 do segundo tempo. Com o resultado, o Santos permanecia ali na terceira posição, atrás do Palmeiras e do Flamengo. Flamengo que terminaria como grande campeão. Em 2020, tivemos uma overdose de Santos e Ceará, por conta dos confrontos, além do Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil. Por conta da Covid-19, em setembro, ainda pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos venceu por 1-0 com o gol de Felipe Jonathan, jogando lá na Arena Castelão. Em outubro, no mês seguinte, válido pela Copa do Brasil, as equipes tiveram um 0-0 bem chato na Vila Belmiro. E em novembro, pelo jogo de volta das oitavas de final, o Ceará venceu por 1-0 com um gol marcado por Vina e decretou a classificação do Vozão para as quartas de final.
E em dezembro, o quarto jogo do ano, na Vila Belmiro, novamente pelo Campeonato Brasileiro, um empate em 1-1, com o Marinho marcando o gol do Santos e o Samuel Xavier marcando pelo Ceará. Em 2021, na partida válida pela segunda rodada do Brasileirão da Série A, Santos não teve dificuldades, venceu o Ceará por 3-1 e essa foi a última vitória do Santos sobre o Ceará. Porque no segundo turno teve um 0-0 lá na Arena Castelão e no ano seguinte, 2022, um 0-0 na Arena Barueri e no segundo turno o Santos perdeu por 2-1. Naquele ano de 2022 o Ceará foi rebaixado, levou junto a ele Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. 2023 o Santos acabou rebaixado e as equipes jogam nesta sexta-feira pela Série B, certo? Eu fico por aqui, desejando uma boa sorte aos jogadores do Santos, que a gente consiga voltar a vencer fora de casa, bastante importante para o nosso objetivo máximo, que é regressar à primeira divisão. Boa sorte aos torcedores do Santos que estarão acompanhando a equipe lá no Ceará e os que acompanharão o Santos à distância, mas não menos importante, né? Porque toda ajuda agora é válida, o Santos precisa de todos nós. É isso, gente. Eu volto na próxima rodada. Um grande abraço. Tchau, tchau.